Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal Matemática na Sala de Aula. Eu sou o professor Maurício e hoje nós vamos fazer a resolução de mais alguns exercícios sobre PA, progressão aritmética. Então vamos lá. Em uma PA, A3 mais A6 é igual a 25 e A1 mais A7 é igual a 22. Determine a razão dessa PA. Então olha só que estranho, né? Ele está trazendo uma informação que a gente olhando assim, a gente não consegue perceber em que lugar que eu vou descobrir essa razão. Mas olha que interessante, o que nós aprendemos lá atrás? Quando eu descubro a razão, basta somá-la em um determinado elemento, eu descubro o próximo. Então, peraí, então o meu A3, ó, o meu A3, ele é o quê? Ele é o meu A2 mais a razão. Então, o meu A3, o meu A3 já estava correto, né? Copiei de novo, vamos apagar aqui. Então, o meu A3 é o A2, que é o anterior, mais a razão R. Só que olha só que interessante. O A2 é o quê? É o A1 mais a razão. Então, o meu A3 vai ser igual ao A2, que é o A1, mais a razão, mais essa razão aqui, ó. Então, isso aqui, ó, é o A2. Juntando aqui os semelhantes, olha o que nós vamos ter. Que A3 é igual a A1 mais duas razões. Então, eu posso escrever qualquer elemento a partir desse raciocínio, em que qualquer elemento que eu queira é o A1 somado com a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a razão. Mas que quantidade é essa que a razão vai ser multiplicada? Uma a menos do que esse 3. Lembra da formulinha do termo geral? Que era assim, ó. AN igual a AK mais N menos K vezes a razão. Olha o que acontece. Quando aqui for 1, então aqui eu vou ter AN igual a K1 mais N, que é o maior posição, né? Menos 1 vezes a razão. Isso aqui é isso, ó. Porque olha só, se eu quero A3, o N seria 3, olha o que vai acontecer. 3 menos 1, 2 vezes a razão. A1 mais 2 vezes a razão. Então, sempre o número que vai multiplicar a razão vai ser a subtração do que eu tenho menos 1, que é o meu A1, porque eu vou sempre começar pelo A1 quando eu tenho essa estrutura. Então, a partir desse momento aqui, né, com essa descoberta, a gente vai transformar cada uma dessas equações. Então, vamos lá, ó. Eu tenho então, ó, primeiro eu tenho aqui o A3, certo? O A3 eu já vi que ele é o A1 mais duas vezes a razão. Esse é o A3. O A6 está somando nele, né? O A6 é a mesma coisa. Ele é o A1 mais, lembra a regrinha? Ele menos 1. 6 menos 1, 5, mais 5 vezes a razão. Isso aqui tem que ser igual a quanto? 25. Na equação 2, nós temos aqui, ó, A1, então A1 já está 1, não preciso mexer nele, mais o A7 eu posso escrever nesse formato, ó. É o A1 mais, quantas vezes a razão? 7 menos 1, 6 vezes a razão. Isso aqui tem que ser igual a 22. Olha que nós temos aqui um sisteminha. Por que sisteminha, professor? Eu tenho A1 como sendo uma incógnita e tenho a razão como sendo outra incógnita. Vamos só juntar os semelhantes aqui na primeira e na segunda, que a gente já facilita. Então, ó, A1 mais A1, 2A1. 2R mais 5R, 7Rs. Tudo isso tem que ser igual a 25.
Embaixo, A1 mais A1, 2A1 mais 6R, porque não tem mais nenhum R para somar. Isso aqui tem que ser igual a 22. Pronto. Sisteminha de equações. Como é que a gente resolve um sisteminha de equações? A gente vai somar uma equação na outra, fazendo com que uma das incógnitas desapareça. Ah, então tá, professor. 2 mais 2, 2A1 mais 2A1 dá 4A1. 7 mais 6 dá 13R. Professor, continua com as duas incógnitas, o A1 e o R, não sumiram. Então a gente vai ter que arrumar isso aqui. Como é que a gente arruma? Existe uma regra em matemática que diz: se eu multiplicar ou dividir todos os elementos de uma equação por um mesmo número, essa equação não altera o seu valor, ela só altera a sua aparência, mas ela continua valendo a mesma coisa, eu não altero a minha igualdade. Ah, então o que a gente pode fazer aqui? Se aqui os dois são iguais, para eu somar eles e desaparecer, um dos dois tem que ter sinal negativo. Ah, então o que eu faço? Eu vou multiplicar a equação inteira por menos 1. Qualquer uma delas, professor? Nesse caso, qualquer uma, porque o valor é igual nas duas. Mas tem um detalhe. Por que o senhor escolheu a de baixo? Porque o R aqui é menor do que o R de cima, então eu já vou deixar ela positiva, né, o meu R. Mas tanto faz, se você fizesse em cima, você só vai ter que fazer uma regra de sinal a mais. Então aqui eu tenho que meu novo sistema vai ficar 2A1. Então a linha de cima eu copio igual, porque eu não estou multiplicando nada nela. Menos 1 vezes 2A1 menos A1. Menos 1 vezes 6 menos 6R igual a 22. Aí eu passo um traço. O que era o objetivo? Somar uma equação na outra. Então vamos somar. 2A1 com menos 2A1 dá 0, desaparece. 7R menos 6R dá R só. E 25, olha o 22 positivo, está errado. Ó. Menos vezes 22. Professor, mas tem que multiplicar ele também? Todos os elementos. Então, menos 22. 25 menos 22, 3. Então, a minha razão é 3. Pronto, acabou o exercício. Ó. Ele queria saber qual a razão dessa PA. A razão é 3. Professor, mas se ele quisesse saber qual é o A1? Aí você escolhe qualquer uma das suas equações. Vou escolher aqui a primeira para ficar mais alto aqui. E vou substituir no lugar do R o número 3. Então, 2A1 mais 7 vezes 3 igual a 25. 2A1 mais 21 igual a 25. A1 igual. Passo o 21 para cá negativo. Então, 25 menos 21, 4. 2A1 vai passar para cá dividindo. Dividido por 2. Então, meu A1 vai ser igual a 4 dividido por 2, 2. Pronto. O meu A1 é 2. Nossa, professor. Então, facinho. Mas a resposta que ele quer é essa aqui, ó. A razão. Ele só pediu a razão. Se ele pediu a razão, tá aqui. A razão é 3. Tranquilo, né? Vamos para um probleminha mais assim corriqueiro, né? Um atleta aqui, ó. Um atleta, pelo período de 30 dias, seguiu seu ritmo de treino em progressão aritmética, sabendo que no 5º dia ele correu 3.000 metros. Então, ó, 5º dia correu 3.000 metros. E no 12º dia ele correu 5.100. Determine quantos metros ele correu no 30º dia. Então você percebe que o ritmo ele está correndo todos os dias. Então, cada dia que ele está correndo é uma posição. Então, eu posso dizer que 5º dia é o A5. No 5º dia, ele correu 3.000 metros. O 12º dia é o A12. A12, ele correu 5.100 metros. Aí ele quer saber quantos metros ele correu no 30º dia. Ele não quer saber nos 30 dias, ele quer saber só no 30º dia. Seguindo esse aumento aqui, nós vamos descobrir quanto vai ser. Então, o primeiro passo nosso aqui, nós vamos ter que descobrir quem é o meu A30. Então, aqui eu quero A30 é igual
AK mais N menos K vezes a razão. Professor, tá, K eu posso usar qualquer um desses dois aqui, ó, ou a 5 ou a 12. Eu entendi, porque ele é menor do que 30. Aí eu tenho N, tenho K, mas eu não tenho R. Como é que eu vou descobrir esse R, professor? Como é que eu faço para descobrir esse R para achar o A30? Porque o A30 eu não tenho, eu preciso descobrir pelo menos o R. Então nós vamos fazer aqui ao lado. Como é que eu vou descobrir esse R? Eu vou usar o A12 e o A5. Então eu tenho aqui que o meu AN é igual a K mais N menos K vezes R. Então eu vou usar essas duas informações para achar o R, depois eu volto aqui e acho o A30. Só que agora quem é o meu N e quem é meu K? Eu tenho essas duas informações. A maior vai ser o N e a menor vai ser o K. Então eu tenho aqui que A12 é igual a 5 mais 12 menos 5, que é o N e o K, né? Vezes R, que eu não sei. Substituindo os valores aqui. A12 é 5.100. A5 é 3.000. Mais 12 menos 5 vai dar 7 vezes R. 7R. Passo 3 para cá. 5.100 menos 3.000 é igual a 7R. Então R vai ser igual a 5.100 menos 3.000 dá 2.100. Dividido por 7. Isso aqui dá 300. Então 300 metros. Então minha razão é 300 metros. Ah, significa então que a cada dia ele corre 300 metros a mais do que no dia anterior. Ah, legal. Então eu posso ir seguindo até chegar no 30º. Posso. Vai somando aqui na parte do 12, você vai somando 300, 300, 300 até chegar no 30º. Mas para que isso? Olha o trabalho que vai dar. Volta aqui e vamos resolver. Vou escolher o A5 ou o A12 aqui. Vamos colocar o A5, porque o A5 vale 3.000, mais tranquilo para fazer cálculo, né? Então meu A30, que eu não sei, vai ser igual a A5 mais 30 menos 5 vezes a razão que agora eu achei, ó, 300. A30, eu não sei. A5, 3.000. Mais 30 menos 5, 25 vezes 300. Isso aqui vai dar A30 igual a 3.000 mais 3 vezes 25 dá 75. Com 2 zeros, 7.500. Então, meu A30 vai ser igual, né? Meu A30 vai ser igual a 10.500 metros. Então, o nosso atleta, ele vai, no 30º dia, estar correndo 10.500 metros para poder fazer a meta que ele estipulou para ele. Beleza? Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Não esqueça de dar um joinha aí embaixo. Nos vemos na nossa próxima aula. Um abraço a todos.